Mas para nós é um motivo de muita alegria estar na igreja com os irmãos. Vejo alguns rostos conhecidos que nós tanto amamos, Verdade, Patrícia, ali também já conhecia. Pude estar surpreso de ter feito o mesmo curso que a Regina, Instituto de Liderança Cristã, curso no qual o pastor dessa igreja, o pastor Vacumar, deu aula por muitos anos, inclusive me deu aula. Eu fui agraciado de poder receber um pouco do muito que Deus deu a ele da atenção. Amém? Muita alegria que estou hoje, muito bem recebido pelos irmãos na chegada. Fomos, Isabel, muito bem recebidos. Muito obrigado. Hoje eu quero falar sobre esse tema que já foi introduzido pelo irmão, não só pelo irmão, mas os cânticos que nós cantamos, entoamos. O primeiro cântico, uma das frases, fala sobre o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. A penúltima música, antes da música bem cantada pelo irmão, nós cantamos a seguinte frase também: que toda a terra ouvirá da glória do nosso Deus, do amor. E o texto bíblico diz, ele fala, eu vou citar o original grego, como ele fala assim, para quem conhece: Kai passa glossa, ex monogesetai, kai Kyrios, Jesus Christos. Essa palavra Kyrios, eu quis destacar, porque ela fala do Senhor, e o texto diz: toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vou falar um pouco então sobre isso. Eu peço que não abram um texto em Romanos, capítulo 10. Nós leremos inicialmente o versículo 13. Hoje, como o irmão falou, sou da Igreja Batista do Val Preto, estou no 4º ano de seminário, tenho 25 anos e tive o privilégio de crescer em um berço cristão. Meus pais são crentes também, e hoje lá na nossa igreja nós comemoramos o Dia da Bíblia. Eu vi que os irmãos comemoravam o Dia da Bíblia no domingo passado, e eu creio que todas as vezes que nós temos a oportunidade de pensar sobre a palavra do Senhor, de pregar a palavra do Senhor, é uma oportunidade de transformarmos alguma área da nossa vida, porque a palavra de Deus, ela é viva, e ela é eficaz, e ela penetra. A palavra diz que ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ela discerne a nossa mente, o nosso espírito, até a divisão de juntas e medulas. Vamos pedir para eu trocar de microfone. Pode ser o preto? Amém. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. A palavra de Deus, ela é rica. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela é inspirada pelo próprio Deus. Toda profecia escrita na palavra do Senhor não é de elucidação humana, mas ela é palavra de Deus. Tanto que Pedro fala isso na sua carta, capítulo 1, versículo 21. Ele fala que nenhuma profecia é de procedência humana, mas ela é de procedência divina, porque o próprio Deus inspira a sua palavra. E nós podemos crer na palavra dele, uma palavra atemporal, que escrita, embora há mais de 2.000 anos atrás, ela fala conosco hoje. E toda vez que é lida e proclamada, há um grande potencial de Deus transformar algo nas nossas vidas. Então, essa é a minha expectativa para essa noite, que Deus toque no nosso coração. A partir disso, eu quero falar de uma doutrina que é fundamental. Na teologia, a gente chama de espinha dorsal do Evangelho, que é a divindade de Cristo. Se você retira a divindade de Cristo, como muitos grupos durante a história tentaram fazer, os muçulmanos, por exemplo, eles negam que Jesus é o Cristo, eles falam que Jesus foi um profeta, assim como Maomé. Eles estão errados, equivocados. Os espíritas falam que Jesus foi um grande mestre, ou talvez um espírito evoluído.
E a palavra nos diz que eles também estão errados. Durante a história, muitos grupos tentaram reduzir a característica principal do Messias, do ungido de Deus, do Cristo, do Kyrios, Senhor da terra e dos céus, que é o Deus encarnado, como a palavra diz, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Só um destaque rápido dessa palavra unigênito na Bíblia. Ela é uma palavra que é diferente de único, né? Porque unigênito traz único, gerado. Geração é diferente de criação. Eu, enquanto ser humano, eu posso criar uma cadeira. A cadeira não é da mesma natureza que eu. A cadeira é criada por mim. Mas um filho que é gerado de mim, ele é gerado. Então ele é da mesma natureza. Essa é a diferença. Então quando fala que Jesus é o Filho unigênito de Deus, fala de mesma natureza. Durante a história, principalmente nos primórdios da igreja cristã, nos primeiros séculos, muitas heresias foram levantadas. Uma delas foi o arianismo. Não sei se alguns irmãos devem ter ouvido falar. Que falava que Jesus era um Deus criado, que ele não estava participando junto com o Pai da criação. E eles estão equivocados. Hoje em dia, os testemunhos de Jeová, que é um grupo que se assemelha ao arianismo dos primeiros séculos, eles falam a mesma mentira, de que Jesus não é o Deus unigênito, não é o Deus da mesma natureza, de mesma essência do Pai. E é por isso que eu destaco o cântico cantado, o Deus Trino. Quando nós falamos isso, nós estamos falando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E lutando contra essas heresias, como por exemplo o arianismo defendia, como o islamismo defende, ou os espíritos. Nós estamos falando de Jesus, ele não é criado, ele é mesma natureza do Pai. E quando fala que ele é gerado, não quer dizer que ele veio depois do Pai, como um filho veio depois de mim, porque Deus, ele não está preso às amarras do tempo. Deus, ele é eterno, ele é atemporal, ele está fora do tempo, ele criou o tempo. Então a gente não pode falar que Jesus, ele veio, Jesus Deus, ele participou com o Pai da criação. O Filho e o Pai estavam juntos na criação. E dessa maneira, desse entendimento bíblico, por meio desse texto, o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com o Pai. Ele é o Filho unigênito do Pai. E repito, isso não tem a ver com tempo, não quer dizer que veio depois, não quer dizer que o Pai veio antes do Filho, porque ele não está preso às amarras do tempo, ele é atemporal, ele é o Criador do tempo. Então, dado esse entendimento introdutório dessa doutrina da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, eu quero que a gente leia, né? Antes de ler, mas uma coisa muito importante, sabe? Porque nós falamos, como eu falei, nós comemoramos o dia da Bíblia, né? Nós valorizamos a Bíblia como palavra de Deus inspirada, inerrante, e toda profecia é de inspiração divina. Então todos os profetas do Antigo Testamento, são centenas de profecias que foram profetizadas a respeito do Cristo, e todas elas se cumpriram. Ipsis literis. Acho que o irmão vai trocar o meu microfone. Obrigado, desculpa. Amém. Glória a Deus. Todas as profecias do Antigo Testamento, elas se cumpriram. A primeira profecia a respeito do Cristo, Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando depois que o pecado entrou no mundo, a gente chama de queda, quando a queda do ser humano. O que é a queda? Nós
nós viramos as costas para Deus. Deus nos deu tudo. Ele nos deu a vida. Ele relacionava com o ser humano. E nós viramos as costas para Deus, para a palavra do Senhor. Nós desobedecemos. O ser humano pecou. Então, mas desde a queda do ser humano, quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe a profecia. Ele falou: do descendente da mulher virá aquele que pisará na cabeça da serpente. É por isso que nós chamamos o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15, de proto-evangelho. Por que esse nome? É um resumo, talvez uma das primeiras profecias bíblicas ali que a gente tem no cânon bíblico. Então, nós temos desde Gênesis a profecia, nós temos Isaías profetizando a respeito do Messias, nós temos Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 52, Isaías capítulo 55, Zacarias profetizou sobre o Cristo, Jeremias profetizou sobre o Cristo, Miqueias profetizou sobre o Cristo, Oséias profetizou sobre o Cristo, os profetas todos profetizaram sobre o Cristo. No Antigo Testamento, nós temos dezenas e dezenas, talvez até centenas de imagens, de arquétipos, de ilustrações que abrem caminho para a manifestação do Messias. O que é o Messias? Ungido de Deus. Como eu falei em Gênesis 3, o pecado entrou no mundo. E ele falou: olha, o pecado entrou no mundo. E porque todos pecaram, todos estão separados da glória de Deus. Por causa do nosso pecado, a gente não pode. Oh, muito obrigado. Por causa do pecado, nós não podemos ter relacionamento com Deus. Mas ele falou: ser humano, Adão, você não pode subverter esse problema. Você não pode resolver esse problema sozinho. Então, veio o segundo amor. Veio o Cristo. O Deus que se manifesta. O Deus que se encarna. A palavra encarnação não é uma palavra muito bonita, não, né? Ou encarnação, a gente já fica até com receio de falar. Mas encarnação é o Deus que se fez carne. Porque somente um Deus que se fez carne. Para que ele fez isso? Romanos 5:8 fala que ele deu prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus ele profetiza o plano dele, que no Antigo Testamento era sombra, era profético, era oculto ainda, era um mistério, mas esse mistério ele foi revelado na pessoa de Cristo. E o apóstolo Paulo fala isso, que o mistério que estava oculto foi revelado, de que Cristo é o Deus encarnado, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Em Filipenses capítulo 2 fala sobre isso, né? Que ele se esvaziou, tomou a forma de servo e foi reconhecido em semelhança, em forma humana, e foi humilhado até a morte de cruz. Mas Deus o exaltou sobremaneira, pelo qual o seu nome está elevado acima de todo nome. Filipenses 2 fala sobre isso. E ao qual nome nós devemos prestar toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E é por isso que a palavra fala que toda língua confessará que Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Porque sem Ele, sem a mão dele, sem a obra dele sendo feita na terra, nós estaríamos condenados ao inferno. Nós passaríamos a eternidade distantes de Deus. Então, dada essa introdução, agora sim, a gente quer ler com os irmãos. Nós já falamos aqui que todo o Antigo Testamento profetizou sobre o Cristo, né? E ele foi manifesto na plenitude dos tempos, reconhecido em figura humana, para cumprir o propósito eterno de Deus, foi profetizado desde o Gênesis. A gente quer ler o texto com Romanos capítulo 10, versículo 13. O texto diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu faço duas perguntas para esse texto. A primeira pergunta que eu faço é sobre o nome Senhor. Quem é este Senhor? Nós falamos de Trindade. É o Deus Pai? É o Deus Filho? Ou é o Deus Espírito?
O que o apóstolo Paulo está querendo dizer quando ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor? Quem é este Senhor? E o texto, o contexto, todo texto deve ser interpretado à luz do seu contexto. O texto não pode ser texto tirado de contexto, vira pretexto para heresia. Então vamos ver o que o contexto diz. A partir do versículo 9, do capítulo 10 de Romanos, fala o seguinte: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus como Senhor, serás salvo, visto que com o coração, se com a sua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para que seja feita justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então esse Senhor aqui está falando do Senhor Jesus. É como se Paulo estivesse gritando para nós aqui: você precisa reconhecer que o propósito eterno de Deus, profetizado desde o Antigo Testamento, que o propósito dele, o mistério que estava oculto, ele se manifestou, ele se revelou, a profecia foi cumprida, ele veio, ele morreu e ele ressuscitou. E se você invocar o nome do Senhor Jesus, você será salvo. Você será salvo. Então a primeira pergunta que eu faço é: Senhor. E a segunda pergunta que eu faço é: salvo de quê? Porque a maioria das pessoas no mundo não tem consciência da necessidade de salvação, e por isso que vivem suas vidas da maneira como quer, não tem noção do pecado. E é por isso também que nós devemos orar, porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, salvo do quê? E já respondemos essa pergunta brevemente: salvos da morte eterna, salvos da ira de Deus, salvos da condenação do pecado, porque ele morreu a morte que você merecia morrer, que eu merecia morrer. Que amor, hein? Que Deus tremendo. Ele deu prova do amor dele. Ele não precisava provar que me amava, ele não precisava. Mas quando a gente fala Deus me ama, parece que é algo tão abstrato, não é? Falar isso, mas ele quis materializar. Quando você falar assim com outra pessoa: eu te amo, é algo muito abstrato, mas você materializa esse amor por meio de uma ação. O amor, ele é materializado, ele é sentido quando existe uma ação. Então Deus, por isso que ele dá prova, é por isso que ele encarna, para falar: eu criei vocês, eu amo vocês, voltem-se para mim, voltem-se para mim, eu sou um manancial de águas vivas. Aquele que beber da água que eu lhe der, Jesus falou, jamais terá sede de novo. Ele falou, por meio do profeta Isaías: aquele que comeu o pão da vida, comam de graça do pão da vida, venham, fartem-se do pão vivo. Ele estava profetizando do Cristo, porque Jesus falou: eu sou o pão da vida, é aquele que come de mim, sacia a sua fome. E nós só somos saciados da nossa fome quando nós nos alimentamos do verbo vivo, da palavra encarnada de Deus, do Cristo. Amém? Então, Senhor, primeira pergunta que eu fiz: salvo de quê? Segunda pergunta: salvo da ira, salvo do pecado, salvo do inferno, resgatados, reconciliados com o Senhor, prontos para viver. O véu foi rasgado, aquele abismo que tinha entre nós e Deus, a ponte foi estabelecida, porque Jesus morreu a morte que eu merecia morrer. Então, o Evangelho de Deus, ele é manifesto em Deus. E nós, enquanto igreja do Senhor, precisamos entender e proclamar isso. As pessoas que ainda não conhecem Jesus precisam ouvir essa verdade, porque a salvação só existe nele, em Cristo. E quando eu leio: todo aquele que invocar o nome do Senhor, como nós lemos no versículo 13, a palavra Senhor naquela época, Kyrios, ela era atribuída a uma pessoa muito importante, ao imperador da época. Na época que Jesus veio para a terra, manifestou, tinha o Império Romano, que era o Império Destruidor. Eles oprimiam os judeus, né? Eles controlavam tudo dos judeus, e
E o imperador era chamado de Quírios, o Senhor. E ele tinha muita inveja, tinha muito medo de perder o seu trono, tanto que eles controlavam tudo. Eles tinham pessoas espalhadas, oficiais espalhados por todo o império, controlando isso, para que não se levantasse ninguém contra o imperador. E os irmãos lembram, nós estamos há 2 semanas do Natal, estou vendo aqui uma estrela. Quando os 3 pastores avistaram a estrela e foram até Jesus, os irmãos lembram do que aconteceu naquele tempo. Um imperador chamado de Herodes, foi o primeiro Herodes, na Bíblia fala de 4 Herodes. O primeiro Herodes foi esse Herodes o Grande, aquele que mandou matar todas as crianças que eram abaixo, tinham menos de 2 anos. Por que ele mandou fazer isso? Ele mandou fazer isso porque ele ficou com medo de perder o trono, porque ele ouviu que estava nascendo o rei dos judeus. Então ele foi e mandou matar todo mundo, ele era louco. Herodes era um homem perverso, pervertido, doido da cabeça. Mas era atribuído ao imperador esse título de Quírios, né? De Senhor. Mas Paulo chama Jesus de Senhor. No Antigo Testamento, essa palavra também, Senhor, ela era atribuída não a qualquer pessoa, ela era atribuída única e exclusivamente a Deus Pai. A palavra Senhor no Antigo Testamento, no hebraico, Adonai, em grego, Kyrios, é a palavra que é utilizada para Deus Pai também. Então, quando eu venho defender essa doutrina da divindade de Jesus, eu estou relembrando também que o Antigo Testamento também ele atribui ao Deus Pai o mesmo título que foi atribuído ao Deus Filho, comprovando aqui que era da mesma natureza. E é muito engraçado porque o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, mas ele foi traduzido no século II a.C. Provavelmente os irmãos já ouviram falar desse termo, a Septuaginta, que foi a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. O que a gente chama Septuaginta? Foi traduzido por 70 mestres da lei, 70 rabinos judeus pegaram o Antigo Testamento, estava escrito em hebraico, e eles traduziram do hebraico para o grego. E na palavra lá, quando era Senhor, Adonai em hebraico, ou Jeová em hebraico, eles eles traduziram para o grego como Kyrios, que é Senhor. E foi a mesma palavra que o Novo Testamento utilizou para titular o Cristo, na pessoa de Jesus, reafirmando que Jesus é o Deus, da mesma natureza de Deus, a divindade do Filho, reafirmando a doutrina trinitária, da Trindade de Deus, que é tão fundamental, que é a espinha dorsal do Evangelho. Por que é a espinha dorsal? Por que é o cerne do Evangelho? Porque se você nega a divindade do Cristo, você nega o poder salvífico. Por quê? Pensa comigo. Se Jesus morreu na cruz e ele é um homem qualquer, não sendo Deus, ele pagou somente os pecados dele. Ele não pagou os pecados dos homens. Se Jesus é só homem e não é Deus, a redenção não existe. O sangue dele não tem poder para os nossos pecados. Que valor teria a ceia do Senhor? Nós tomarmos o pão e o cálice, relembrando o corpo e o seu sangue, um sangue que tem poder para nos perdoar os pecados. Então, defender a divindade do Filho de Jesus, o Cristo, é uma doutrina fundamental para a fé cristã, espinha dorsal do Evangelho. Então, você tem o Novo Testamento afirma isso, o Antigo Testamento afirma isso. E como eu falei com os irmãos, no início da fé cristã, o inimigo estava furioso, tanto que muitas mentiras foram levantadas, como eu citei, o arianismo, que negava a divindade de Cristo, negava a divindade de Jesus, do Filho. E tem esse nome arianismo, porque quem defendia isso era um homem chamado Ário, de Alexandria. Ele era um bispo de uma igreja, naquela época não chamava de pastor, chamava de bispo, naquela igreja. Ele era bispo de Alexandria. E ele, junto com outros homens, se fosse citar, é o nome de Sísifo, outros homens também,
levantaram essa heresia no seio da igreja. Mas nosso Deus é tão gracioso que Ele levantou outros homens também para batalhar contra essa falsa doutrina do arianismo, que falava que Jesus é criado, não gerado. Ou seja, quando você fala que Ele é criado, você fala que Ele não é da mesma natureza. Então, um dos homens foi Crisóstomo, João Crisóstomo, e ele falou o seguinte, eu anotei a frase do Crisóstomo, ele fala, porque os arianos, eles falavam o seguinte, eles defendiam, a ideia deles era até interessante, eles falavam, olha, nós somos monoteístas, nós cristãos também somos monoteístas. Não é porque a gente fala em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito que a gente crê em 3 deuses. E eu tenho uma experiência muito interessante. Eu tive a experiência de passar um tempo na Turquia e estar numa casa com alguns muçulmanos. Eu fiquei alguns dias na casa com alguns muçulmanos e tive a oportunidade de conversar com eles. E eu falei de Jesus para um deles. Era um jovem, estudava arquitetura na universidade lá. E surgiu a oportunidade de falar da Bíblia, do Alcorão, dos profetas, de Deus. E uma das perguntas que ele me fez foi muito interessante, na época eu não conhecia muito. Ele falou assim, você fala em Jesus, e nós conhecemos Jesus. Ele falando, nós cremos que Jesus ele é uma pessoa, é um profeta. Ele crê que Jesus é um profeta, um dos 7 profetas do islamismo. E ele falou assim, mas você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você não acha que falar isso é algo que você crê em vários deuses? E eu tive a oportunidade de falar com aquele jovem e testemunhar. Não, isso não quer dizer que são 3 deuses. Nós somos monoteístas também. Nós cremos na doutrina da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. É o mesmo Deus. Um em essência. 3 em pessoa. Um em essência. Um Deus. Um Deus. Que se manifesta na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Tertuliano foi um dos pais da igreja primitiva, falava isso também. Um dos primeiros a defender a doutrina da Trindade. Um em essência, 3 em pessoas. E entender isso é muito complexo, porque a nossa mente humana, eu não consigo entender isso. A nossa mente humana não consegue explicar a magnitude da divindade. Nosso alfabeto, nosso dicionário é limitado para testemunhar da grandeza do nosso Deus. Nosso Deus é santo, santo, santo. Então, nós cristãos somos monoteístas. Os arianos, por um excesso de zelo em relação ao monoteísmo, falavam, não, só o Deus Pai é Deus. O Deus Filho não é Deus. O Deus Filho não é Deus. Porque senão nós vamos ter 2 deuses. Olha que erro de interpretação bíblica. E essa doutrina contaminou. Então Deus levantou, como eu falei, um dos homens foi João Crisóstomo. E ele falou o seguinte, porque tem um versículo de Deuteronômio 6,4 que fala, há um só Deus. Há um só Deus. Aí ele cita a seguinte frase, se o fato de dizer que há um só Deus, o Pai, apartasse o Filho da divindade, ou seja, se o fato de eu dizer que há um só Deus tirasse a divindade do Filho, o fato de o Novo Testamento afirmar a existência de um só Senhor, que a Bíblia fala, há um só Senhor, que chama Senhor de Jesus. O fato do Novo Testamento afirmar a existência de um só Senhor, o Filho, excluiria também o Pai do senhorio. Aí ele completa, o Pai não é excluído do senhorio por essa afirmação de que há um só Senhor. Da mesma forma, o Filho também não é excluído da divindade pela afirmação de que há um só Deus. Porque nós conseguimos entender o mistério que foi revelado da Trindade, da encarnação do Verbo, do Deus em essência que se manifesta na pessoa do Filho. Dado esse entendimento, a primeira aplicação que eu faço, e a pergunta que eu faço é, Jesus tem poder para me salvar? E a afirmação, a resposta que eu dou para essa pergunta é, Jesus tem poder para te salvar. Ou melhor, só Jesus tem poder para te salvar. Só Jesus Cristo salva. Foi o tema de uma das últimas campanhas de missões nacionais. Se ele fosse um homem qualquer, morrendo na cruz, ele redimiria só a si mesmo. Mas ele é Deus, e a sua redenção tem esse aspecto
de poder nos alcançar mesmo 2000 anos depois. Porque é Deus falando: olha, eu quero te resgatar, eu te perdoo. O seu pecado, Isabela, o seu pecado, Regina, o seu pecado, Patrícia, o seu pecado, Josué, o seu pecado, Gilton, ele me ofende, Deus falando. O seu pecado, cristão, ofende ao Senhor. Você não tem poder para vencer isso, mas eu te amo muito, eu quero te resgatar, eu quero te trazer para perto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Jesus falou isso: sem mim nada podeis fazer. Reconhecer que Jesus é o Deus encarnado, que Ele morreu pelos seus pecados, deve atribuir o entendimento de que você é perdoado, de que o sangue dele tem poder para te purificar de todos os pecados. E 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, não tem pecado pelo qual o sangue de Jesus não seja poderoso para perdoar. Ele perdoa. Você pensa: ah, eu já fiz isso, ah, eu já fiz aquilo, eu já roubei, eu já matei, eu já fiz aquilo de pior que a humanidade pode imaginar. Mas o sangue de Jesus, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo. Por que Ele é justo? Porque Ele é o Deus encarnado. Se Ele não fosse Deus, Ele não seria justo. Ele não teria a fidelidade para nos perdoar os pecados e te purificar, te fazer um novo homem. E é por isso que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5:17: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus, pelo nome de Jesus, existe novidade de vida. E essa é a primeira aplicação que eu faço diante dessa doutrina. Qual a doutrina? A divindade de Cristo, espinha dorsal. Aplicação número 1: você, meu irmão, apesar do seu pecado, apesar da sua maldade, que é muita, que ofende os outros, Ele é fiel, Ele é justo, e Ele morreu por isso, porque Ele quer te resgatar. Não sei se todos aqui que estão já têm consciência plena disso, ou aqueles que nos assistem também, mas eu vim aqui hoje para lembrar disso, de que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, e Ele é fiel, e Ele é justo. Eu falei uma palavra que eu quero destacar, que é reconciliação. Por causa da queda, nós separamos. Romanos 3:23 fala: todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Romanos 6:23 também fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Kyrios, o mesmo título atribuído a Deus no Antigo Testamento. O Deus encarnado, o Senhor das nossas vidas. É por isso que a gente pergunta: você confessa Jesus como Senhor e Salvador? E olha que engraçado, essa palavra é muito rica, muito ampla. Senhor, naquele tempo, era muito mais pesado do que hoje em dia, porque o Senhor naquele tempo era um dono de escravo. E a palavra que o Novo Testamento de Paulo usa para escravo, doulos, se eu não me engano, é escravo mesmo, para servo. Ou seja, nós somos servos do Senhor Jesus. Então, se você é servo do Senhor Jesus, se você entende que Ele é Deus e que não existe vida fora dele, você quer entregar a sua vida a Cristo, você tem que viver para Ele. Você é escravo, você é doulos do Kyrios, escravo do Senhor Jesus, do Deus que se fez carne. Amém? Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Ele nos reconcilia. O pecado que nos afastava por causa do sangue de Cristo, nós somos reconciliados. Eu peço que você abra em 2 Coríntios capítulo 5. Fala sobre isso. A partir do versículo 18, que eu já citei 17.
antes da meia-noite. Tem juízo. Pastor Marcos jogou se eu fizer isso. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Ele cumpriu o propósito eterno dele para nos reconciliar com Ele. Que amor tremendo! Que Deus de amor! E Ele fez isso por meio de Cristo, da pessoa do Cristo, Deus que se encarnou. Ele mesmo se encarnou em Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse o nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Então Jesus, Ele se fez justiça. Qual que é a justiça? Deus falou, olha, o salário do pecado é a morte. Então, para Deus cumprir a justiça dele, a gente ia ter que morrer. Mas Jesus se fez justiça. E quando Ele se fez justiça, Ele restabelece a paz. Reconciliação tem a ver com paz. Você está brigado com alguém. Briguei com minha irmã, já briguei muito com minha irmã. Já pedi muito perdão a Deus por isso. Hoje em dia a gente é super amigos, melhores amigos. Mas a reconciliação, quando eu me reconciliava com ela, eu ficava em paz com ela. E é por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz o seguinte: justificados, vem de justiça, porque Ele fez justiça em nosso favor. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Para que nós sejamos reconciliados, a justiça precisou ser feita, efetivada nele mesmo, no próprio Deus. Para restabelecer a paz com Ele, Ele se fez carne, morreu por nós. Que Deus maravilhoso. Meu irmão, não importa qual o pecado que você fez, se arrependa e creia no Evangelho. Você que nos assiste, você que não conhece a Cristo, se arrependa e creia no Evangelho, que Ele tem poder para te salvar. E é muito lindo como que a palavra de Deus fala isso em Salmos. Não vou me lembrar a referência exatamente, Salmos 86 ou 89, diz que a graça e a verdade, elas se encontram, a justiça e a paz se beijam. Olha que lindo! A justiça e a paz se beijam, porque é como se fosse um casamento mesmo. Nós somos reconciliados com Deus, a paz é restabelecida por causa da justiça. E olha como é que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 18: porque eu não me envergonho, versículo 16, porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu, primeiro judeu, e também do grego, visto que o Evangelho se manifesta de fé em fé. Aí ele fala assim no versículo 18: porque a justiça de Deus, ela é manifesta no Evangelho. Deus ele manifesta a justiça dele no Evangelho, de fé em fé, pela nossa fé no Evangelho, pela fé na divindade do Deus que se encarnou, na pessoa de Jesus, um Deus que se materializou para provar o seu amor, que se fez carne, que tinha endereço. Eu ia falar que tinha CPF, mas naquela época não tinha CPF, acredito eu. Tinha RG, que tinha endereço, tinha CEP, tinha mãe e tinha pai, humanos. Mas olha como é que Deus é tão perfeito, tanto que Ele foi gerado do Espírito. É por isso que relembrar o Natal é tão magnífico. Por quê? Porque Ele não nasceu como nós nascemos. Ele foi gerado do Espírito. E Ele escolheu Maria, mulher bem-aventurada. Nós devemos respeitá-la. Ela está com muito respeito. Foi bem-aventurada dentre todas as mulheres naquele tempo. Que mulher abençoada! Mas não devemos atribuir a ela qualquer título divino, porque só Deus é Deus. Deus não tem mãe. É muito engraçado porque no primeiro credo, no credo apostólico, fala assim: Maria, mãe de Deus. Quando o credo falava sobre isso, não dava ênfase para Maria, dava ênfase para
Deus, para falar da divindade de Jesus. Ele estava falando do credo apostólico no início da igreja cristã. Falava, creio em Deus Pai. Aí fala, eu não lembro tudo aqui, perdão. Na Trindade e tudo mais. Aí fala, alguém sabe falar? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Sim, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Deus Filho, Deus Espírito. Aí ele cita uma parte do credo assim, Maria, mãe de Deus. Mas a ênfase não era como se ela fosse mãe de Deus, mas falando da encarnação do Deus que se fez homem e habitou entre nós. E hoje, infelizmente, essa doutrina em alguns meios tem sido distorcida. E nós devemos crer na palavra, como ela é, que somente há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém? Primeira aplicação, perdão dos pecados. Para encerrar, faço uma segunda aplicação. O sangue de Jesus, como eu falei, é poderoso para te perdoar os pecados. Ele é fiel e ele é justo. A segunda aplicação que eu faço é que o mesmo Jesus, Deus que se fez carne, ele deixou uma promessa. E a principal promessa de toda a Escritura, a principal promessa que ele deixou, alguém sabe falar? A principal promessa que ele deixou? A promessa da vida eterna. Ele veio à Terra também para falar sobre isso. Vamos recitar o versículo mais conhecido da Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse para quê? Ele está falando de missão. Jesus, ele encarnou com uma missão, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E eu me pergunto, como que eu quero ajuntar tesouros nos céus? Porque a palavra de Deus diz: não, filhinhos, não ajuntem tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem e tudo corrói. Antes ajuntem tesouros nos céus. Eu me pergunto, como eu quero ajuntar tesouros nos céus com os olhos só aqui na terra? Quando eu falo isso, eu quero dizer, trazer o nosso olhar para a eternidade. Porque Jesus deixou essa principal promessa, a promessa da vida eterna. O irmão citou, o diácono citou 2 irmãos que faleceram ontem. Um deles, muito amigo, o irmão Joel, participava da classe de EBD, onde eu ministro lá na nossa igreja, escola bíblica. Quando eu vejo que da morte, para nós cristãos, a morte não é o fim. Pelo contrário, a morte é o começo. Então nós podemos olhar para a morte com alegria. Embora soframos a dor do luto, que deve ser sofrida, por isso nós devemos chorar com os que choram. Mas essa dor do luto, ela deve ser acompanhada pela alegria da vida eterna, porque a morte nos faz olhar para a promessa do Senhor. Para encerrar, eu leio o penúltimo versículo. Está em 1 João, capítulo 2, versículo 24, que é a segunda aplicação de hoje. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 22, que diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este que nega é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Aí o versículo 24 diz: portanto, permaneça em vós o que vocês ouviram desde o princípio. Se em vocês permanecer o que vocês desde o princípio ouviram, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Como que eu faço para permanecer no Filho e no Pai? Algo tem que permanecer em mim. O que deve permanecer em mim? É uma palavra que eu ouvi. Aí o versículo 25 me responde o que eu ouvi desde o princípio? E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez: a vida eterna. Se a vida eterna permanecer na nossa mente, no nosso coração, nós viveremos a vida aqui de maneira diferente. Nós só podemos ter convicção da vida eterna em Cristo Jesus por causa da divindade do Filho. Se Ele não fosse Deus, que validade teria a promessa que Ele fez? Homens mentem, homens fazem promessas, ainda que na melhor das intenções não conseguem cumpri-las.
Homens fazem promessas, se esforçam, empenham, dão seu suor e seu sangue para cumprir as promessas, para validar a sua palavra. Mas homens falham e não conseguem cumprir. Mas Deus não mente. Deus não erra. Deus não falha. A palavra de Deus não tem curva. A palavra de Deus é verdadeira e há de se cumprir. E se eu afirmo a divindade de Cristo, eu afirmo também a promessa que Ele deixou, a promessa da vida eterna. Então, que essa verdade reine em nossos corações. Jesus tinha que ser Deus. Ele tinha que cumprir todas as exigências do Antigo Testamento, da lei. Ele tinha que ser Deus para que a sua morte pudesse valer. Ele tinha que ser Deus para que a sua morte valesse algo em favor dos outros, para além de si mesmo, para nós, para que tivesse valor perpétuo, para que ele fosse o sumo sacerdote perpétuo, eterno, para todos sempre. E eu encerro lendo Colossenses, capítulo 2, texto que eu acredito que os irmãos conhecem muito bem. Colossenses 2, a partir do versículo 6, terminarei lendo o versículo 9, que diz: Ora, versículo 6, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Olha como ele fala, olha como é que é lindo esse versículo 6. Como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Antes de eu completar a leitura, eu lembrei de um texto bíblico, fica em Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11, que diz o seguinte: que a graça de Deus, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí continua: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste presente século de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se entregou, com o fim de remir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu e zeloso de boas obras. Paulo fala isso em Tito capítulo 2, a partir do versículo 11. Ele fala que a graça de Deus se manifestou salvadora, e com isso ele nos educa para que nós vamos neste século. Ele fala, aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Paulo chama Jesus de Deus, e um Deus que salva e que nos ensina a viver. Que isso reine nos nossos corações, que essa verdade tome forma, a ponto de cada um aqui, cada um de nós possa entender que nós somos perdoados pelo seu sangue e que nós devemos viver com os olhos nos céus. Lembrei da frase de um pastor agora, Jonathan Edwards. Ele falou com 30 anos de idade. Ele foi talvez considerado um dos maiores pastores, o maior pastor dos Estados Unidos. Quem falou isso foi o Dr. Martin Lloyd Jones. Falou que o Jonathan Edwards foi o maior pastor. Ele falou o seguinte: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Isso significa, Senhor, me ajuda a caminhar na terra aqui, olhando para o céu. Que tudo que eu faça, eu tenha o senso de urgência, de que se eu não pregar para a pessoa que está do meu lado, e se ela morrer hoje, ela vai para o inferno. Eu olhar para os céus, eu gravar a eternidade nos meus olhos, me desperta para um senso de urgência na pregação do Evangelho, me desperta para um senso de paz na terra, de que independente do que eu estou passando, da tribulação que eu estou passando, existe uma promessa que me foi dada, e que ela há de se cumprir, porque não foi dada por homens, nem por anjos, mas pelo próprio Deus, Jesus Cristo. E assim eu leio versículo 9 de Colossenses 2, versículo 8 e 9, que diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, como os arianos, como os gnósticos, como alguns testemunhos de Jeová, como alguns islâmicos muçulmanos, como alguns espíritas, como alguns falsos cristãos.
que ninguém venha vos heredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Aí ele fala: porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não só toda a divindade, mas toda a plenitude da divindade habita em Cristo. Deus que se fez carne e habitou entre nós. Nós possamos viver na terra, gratos pelo perdão do Senhor, nos arrependendo diariamente dos nossos pecados, crendo que Jesus é fiel e justo para nos perdoar, que Ele te perdoa, e por causa disso, alimentando a esperança, a bendita esperança, de que Cristo há de buscar a sua noiva, de que a morte não é o fim, mas é o começo do nosso relacionamento pleno com o nosso Deus, que morreu para nos salvar, provou o amor. Amém? Quero orar com os irmãos para encerrar. Com você também que nos assiste na sua casa. Se você ainda, tanto que está aqui quanto está na sua casa, se você ainda não teve esse privilégio de entregar a sua vida a Cristo, lembra do texto que nós lemos: se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te purificar e os seus pecados te perdoar, os seus pecados te purificar de toda injustiça. Se você confessar os seus pecados, a justiça vai ser feita. Se você invocar o nome do Senhor Jesus, você será salvo. Amém? Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Que a Tua palavra seja viva, Pai, e eficaz em cada coração. Que cada coração seja aquecido pelas verdades do Senhor. Se eu falei algo aqui, Pai, que não está totalmente claro, que Teu Espírito Santo venha iluminar cada mente, cada coração. Que venha convencer cada homem, cada mulher do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos, Senhor Deus, nos arrepender dos nossos pecados e crer na Tua esperança viva. E viver com essa esperança convicta da vida eterna. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus. Se te oramos agradecidos, o Senhor continue abençoando essa igreja. O Senhor continue abençoando o pastor dessa igreja, Pai, que é uma bênção. Que tanto te abençoou, está abençoando tanto essa igreja, Deus. Essa igreja cresça cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Se te oramos, cada um possa voltar para a sua casa, Deus, alimentado pela Tua palavra, Deus, confiante no Senhor, Pai, cada vez mais, Deus. Se alguém entrou aqui com alguma angústia, se alguém entrou aqui com ansiedade, Pai, se alguém entrou aqui, Senhor Deus, com o coração aflito, que saia daqui, Deus, transformado pelo Teu Espírito Santo, acalentado, Deus, cuidado pela Tua palavra, Deus. Possa, Senhor Deus, sentir o toque do Senhor, o cuidado do Senhor, o amor do Senhor, manifesto em Cristo, na morte e ressurreição do Filho. Que te oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Antes de nós cantarmos o hino que está aí no nosso cantinho, eu quero falar com o Luiz que não temos prata nem ouro para te dar. Mas eu quero deixar com você, Luiz, a sua namorada, um versículo da palavra de Deus. Esse versículo se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro de que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra do Senhor. Procura apresentar-te a Deus de forma pura, santa e imaculada. Que Deus abençoe grandemente você, Luiz, sua namorada Isabela, e Deus abençoe os irmãos também. E nós iremos cantar agora. Tu és digno, Senhor. Glória
noite. Agradecemos pelos irmãos presentes aqui neste curso. E ó Senhor, seja conosco nesta semana. É que eu te peço no santo nome de